Fala aí, bicho formuleiro, beleza? Estamos aqui caminhando para a nossa última aula da playlist, a aula em que eu vou explicar para vocês, vou recapitular como é feita a construção da curva de distribuição de frenagem e vou explicar para vocês como exatamente que vocês leem essa curva, o que que vocês vão tirar de informação dessa curva. Pois bora lá. Primeiro, para a construção da curva, o que você faz inicialmente é plotar as retas de aceleração constante, que são essas retas aqui. Como é que você faz isso? A gente sabe que força igual a massa vezes aceleração. Então, as forças normalizadas do eixo dianteiro mais as forças do eixo traseiro tem que ser o peso do carro e a aceleração dele, né? No caso, aqui a aceleração é em gravidades, por isso que quando você passa o peso fica só o A. Mas acaba que a leitura disso é o nosso x mais y igual a uma constante. Daí, com isso, você faz essa constante variar, né, dependendo da aceleração que você quer, e coloca várias curvinhas dessas, que é o x mais y igual a constante. Essa curvinha, por exemplo, essa reta, por exemplo, qualquer ponto dela, nós sabemos que a desaceleração do carro vai ser 1,2g. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, eu sei que se eu colocar 0,8 do peso do carro na frente, como força da frente, e 0,4 do peso do carro como força traseira, o carro vai parar com 1,2g. Se eu conseguir fazer isso, né? Esse ponto aqui pode não ser atingível, porque antes do 0,8 na frente, por exemplo, pode ter derrapado, daí é um ponto que não é atingível. Mas se eu conseguir chegar nesse ponto, essa é a desaceleração causada. Pois bem, seguido disso, nós precisamos plotar essa curva aqui, a curva de frenagem ótima mesmo, né? E você coloca ela com as duas equações que nós vimos nas aulas anteriores, que é a força em cada eixo, a força ótima em cada eixo normalizada, né? Só que para você plotar esse gráfico, você precisa primeiro colocar a aceleração em evidência, né? Isolar a aceleração em alguma dessas duas e substituir na outra para ficar realmente o eixo x em função do eixo y. Aí fica uma cacetada de conta, fica um bagulho muito feio que explica bonitinho no Limpert, tem explicitado lá, mas não vem ao caso eu fazer aqui, então. E vocês vão ver lá, né? Porque vocês vão ler o livro, né? E daí, a partir dessas duas equações, com o eixo x já em função do eixo y, a gente vai conseguir plotar a curva de fato da distribuição ótima, né? A curva de frenagem ótima. Só que curva de distribuição de frenagem por completo, para a gente ter essa curva por completo, ainda faltam alguns parâmetros que não estão explicitados ainda nesse gráfico, mas a gente vai ver eles agora. Bom, se vocês notarem bem, de lá para cá foram duas coisas que mudaram. A gente não tinha essas curvas aqui, aqui e aqui, e essa reta aqui, né? Nós não tínhamos essas coisas. Tá, mas o que são essas coisas? Vamos começar primeiro por essas retinhas meio que horizontais e verticais. Essas são as curvas de coeficiente de tração constante. Como assim? Se vocês lembrarem, o coeficiente de tração é a parte do coeficiente de atrito que está sendo usado. Digamos, tipo isso, né? Essa é a interpretação. Então, quando vocês olharem para essa reta aqui, por exemplo, essa reta tá, ó, desaceleração de 0,9g. Tá. Então, quando vocês vierem aqui, é porque o coeficiente de tração do eixo traseiro está igual a 0,9g. E da mesma forma, quando vocês vierem aqui, o coeficiente de tração do eixo dianteiro está igual a 0,9g. E nesse ponto, ó, até que faz sentido. Nesse ponto aqui, o coeficiente de tração do eixo dianteiro e traseiro está 0,9g e a desaceleração está 0,9g. Pois bem, e com isso a gente consegue concluir o quê? A gente conclui que a reta de frenagem ótima, a curva de frenagem ótima, são exatamente os pontos em que o coeficiente de tração dianteiro e traseiro são iguais. Ou seja, é a curva em que nós estamos usando o mesmo tanto de coeficiente de atrito
no eixo dianteiro e no eixo traseiro. E por que isso se caracteriza como a curva de frenagem ótima? Porque imagina que eu tenho um coeficiente de atrito igual a 1, vamos supor. Então, os meus coeficientes de tração, eles só podem chegar até 1. Eu posso usar 0,1, depois 0,2, depois 0,7. Quando chegar em 1, o meu coeficiente de tração, é o momento em que a roda vai estar na iminência de travar e se eu aumentar um pouquinho mais, ela vai travar. Que eu vou estar usando mais coeficiente de atrito do que realmente existe, né? Então, não tem como. Então, beleza. Imagina que o coeficiente de atrito é igual a 1, eu estou seguindo, só que chegou em algum momento, eu estou pressionando o meu pedal de freio, em algum momento trava as rodas da frente. Eu freiei, aí derrapou ali na frente e a traseira não derrapou ainda. O que isso significa? Isso significa que eu usei tudo que eu conseguiria usar do meu freio dianteiro, mas o meu eixo traseiro ainda tinha algo a oferecer, entendeu? Então, existia alguma configuração diferente de freio em que eu conseguiria ter aproveitado um pouco mais, eu conseguiria ter desacelerado um pouco mais. Porque, de novo, eu usei tudo que eu tinha para usar ali no eixo dianteiro, mas o eixo traseiro ainda tinha algo a oferecer. Então, a gente conclui que para eu utilizar tudo que eu consigo, eu preciso, no momento do travamento da roda, no momento ali da iminência de derrapar, eu preciso estar usando tudo o que o eixo dianteiro tem a oferecer e tudo o que o eixo traseiro tem a oferecer. Então faz sentido que a curva de frenagem ótima seja exatamente aquela que segue o padrão de coeficiente de tração igual. Ou seja, eu estou usando o mesmo tanto na de frenagem, digamos assim, na frente e atrás. Daí, quando eu chegar no ponto de travamento de roda, que seria coeficiente de tração igual a coeficiente de fricção, quando eu chegar naquele ponto, tudo vai travar ao mesmo tempo e eu vou ter usado tudo que o freio tinha a me oferecer de fato. Não vai existir uma outra configuração melhor do que aquela que eu estou usando. Pois bem, então, idealmente, o nosso freio sempre ficaria se redistribuindo, né? A proporção dele frente-trás, ele ficaria sempre se redistribuindo de tal forma que seguisse essa curva de distribuição ótima. Só que a gente sabe que na vida real não é bem assim. Na vida real, você escolhe uma distribuição que faça sentido, ficar tipo 70 para frente, 30 para trás, por exemplo. Você vai escolher uma distribuição e você escolhe como? Através daquele componente que eu falei lá na primeira aula, o balance bar. É aqui, só para mostrar novamente. Esse componente é o que vai dizer quanto vai para frente e quanto vai para trás. Tá, mas daí, uma vez estabelecido isso, a curva ela não segue, na verdade, essa curva de distribuição ótima, que é o que se ele estivesse sempre se rebalanceando. Na verdade, ele segue uma reta. Essa reta, a reta que você estabeleceu no balance bar. Nesse caso aqui, essa reta foi estabelecida de tal forma que quando chegar no coeficiente igual a 1, ou seja, quando chegar na desaceleração igual a 1g, é nesse momento em que, em tese ali, os coeficientes de trações da, da roda dianteira e traseira se igualariam e tudo travaria, né? Ou seja, isso aqui foi escolhido supondo que o coeficiente de atrito asfalto-pneu é igual a 1. Daí, quando eu cheguei naquela desaceleração de 1g, é exatamente o momento em que tudo está como deveria ser, eu travei tudo e usei todo o potencial de frenagem dianteiro e traseiro. Tudo bem, só que daí vem uma problemática. Vocês percebem que com essa configuração que eu pus, ele está no seu ponto ótimo exatamente na desaceleração igual a 1 e tal. Se o coeficiente de atrito pneu solo fosse realmente igual a 1, daí, beleza, eu vou estar usando tudo igualmente, exatamente na desaceleração igual a 1. Só que dificilmente a gente vai conseguir precisar dessa forma o coeficiente de atrito daquele local, do pneu solo, né? E se por acaso o coeficiente de atrito não for esse, daí a leitura já muda um pouco de figura. Por exemplo, vamos supor que a gente configurou dessa forma aqui, para um coeficiente de atrito igual a 1, só que o coeficiente de atrito é, na verdade, 1,2. Então, o caminho real que o seu freio vai fazer é esse caminho aqui. Ele foi configurado para
caso ele fosse travar igual a 1, fosse travar com a desaceleração 1, tudo estaria perfeito. Só que ele não travou com desaceleração igual a 1, porque o coeficiente de atrito é 1,2. Então ele continuou na sua distribuição, chegou aqui na reta em que o coeficiente de tração traseiro é igual a 1,2, daí o eixo traseiro travou, tipo, ele não consegue aumentar mais que isso o coeficiente de tração, porque ele atingiu o seu limite. Então as rodas de trás começaram a derrapar, só que você continuou apertando o pedal. Então ele seguiu aqui no coeficiente de tração igual a 1,2, porque ele não consegue passar disso. E daí chegou aqui no coeficiente de tração da dianteira igual a 1,2 também. Aí ele chegou na desaceleração igual a 1,2G. Só que primeiro ele veio aqui como um freio saudável, sem travar nada, né, sem derrapar nenhum pneu. Daí travou o pneu traseiro, começou a derrapar atrás e depois começou a derrapar na frente, chegando na desaceleração máxima. Daí essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que você, em vez de errar para baixo o coeficiente, você errou para cima. E daí a curva já seria algo assim. Imagina também que você configurou o seu carro para um coeficiente de atrito igual a 1. Só que o coeficiente de atrito, na verdade, era igual a 0,7, como está aqui. Então, você vai, freio saudável, sem travar nada e tal. Só que o seu coeficiente de atrito, o seu coeficiente de tração, na verdade, perdão, chegou no seu 0,7, tração dianteira, chegou no 0,7, travou o eixo dianteiro, e daí ele segue no coeficiente de tração constante até também travar o eixo traseiro. Perceba que aqui é tudo em que o eixo dianteiro está travado. E aqui é tudo em que o eixo traseiro está travado. Então, nesse caso, o freio veio sem travar nada, atingiu o máximo dianteiro, a roda dianteira começou a derrapar, e daí atingiu também o máximo traseiro e tudo começou a derrapar. E nisso a desaceleração dele estava em 0,7. Na vida real, existe uma coisa que você chama de freio estável ou instável. Freio é dito estável se você, nesse seu caminho aqui, primeiro você trava a sua roda dianteira. Então, isso daqui é um freio estável. E o freio é dito instável se primeiro você travou a roda traseira. Então, esse daqui é um freio instável e esse daqui é o freio estável. Isso acontece porque surgem algumas forças estabilizadoras ou desestabilizadoras no carro, dependendo se você travou um eixo ou outro. O Limper explica isso também e eu vou deixar a cargo de vocês irem lá ler. Então, essa configuração inicial aqui, ela não foi feita para uma hipótese de coeficiente de atrito igual a 1. Ela foi feita, na verdade, para um coeficiente de atrito, vamos supor, igual a 0,9. Você sempre coloca um pouquinho acima, justamente porque precisar esse coeficiente é muito difícil. Dificilmente você vai acertar, acho que nunca você vai acertar. Até porque numa mesma pista o coeficiente de atrito muda, não é o constante ao longo da pista. Então você sempre coloca um pouquinho a mais para, quando travar de uma forma estável, ser um freio caracterizado estável. Então esse daqui seria com o coeficiente de atrito suposto igual a 0,9. Mas você colocar sempre apontando para o 1, digamos assim, é sempre uma boa, porque coeficiente de atrito igual a 1 é um alto coeficiente de atrito. Já seria você meio que chutando para cima, digamos assim. Você já está estabilizando bem, entendeu? Nossa, eu notei agora que a câmera tinha bugado aqui, mas sugou louco de regravar, ó. Então, um pedacinho do vídeo vai estar vai tá com a câmera esquisita. Mas voltando aqui. Então, a gente já tem condições de determinar essa reta aqui no gráfico, beleza? A reta igual a 1, a gente já viu que é uma boa pedida e tal, mas para conseguir ela, você tem que construir todo o restante do gráfico. E com essa reta aqui, a fórmula que a gente usa para chegar no φ aqui, que é de fato nossa distribuição, é simplesmente essa, que é basicamente o coeficiente linear ali, né? Não é bem o coeficiente linear, mas é como se fosse quantos por cento do freio está indo para trás, no caso, né? É a força de trás sobre a força total. E daí, com isso, você consegue vir aqui, no caso aqui, por exemplo, deu 0,35 nosso φ. Então, você consegue vir aqui no seu balance bar
e colocar ele numa distribuição de 0,35 próximo de onde do traseiro e 65 para o outro, né? Você vai distribuir ali os percentuais. E você distribui realmente colocando essa pontinha aqui mais próximo de um lado ou do outro. Pois bem, e como uma consideração final, eu queria só que vocês se atentassem, eu acho que vocês já perceberam, mas não foi algo que eu falei, erro meu mesmo, esqueci de falar. Mas essa curva aqui, com exceção da nossa curva, nossa reta do balance bar, essa curva toda foi construída só com parâmetros macro do carro, né? Só com essas duas fórmulas aqui. Então é com psi e o ki. Ela não, em nenhum momento eu precisei do nosso sistema de freio para montar a curva em si. Eu só precisei da geometria do carro. E daí, com a geometria, você descobriu como deveria ser o seu freio para atingir o esperado. E daí, para atingir isso daqui, o nosso teórico, o nosso ótimo teórico, aí sim vai entrar o nosso sistema de freio. E a partir daqui é que você começaria um seu novo projeto de freio, digamos assim. Pois bem, de curva de distribuição, isso era tudo que eu tinha para ensinar, assim, de cara. O Limpert tem mais algumas boas coisas. Por exemplo, isso que nós vimos aqui é um grande zoom de uma curva ainda mais completa do que essa, que é algo assim, ela se estende mais nos eixos, né? Mas a nossa principal análise vai se ater a algo dessa forma mesmo. Então não tem muito sentido eu colocar isso como uma capacitação, né? Mas durante a leitura vocês vão entender melhor tudo que foi falado aqui e entender muito mais, né? Porque isso que eu ensinei aqui nesse inicial é um inicial bem robusto, é realmente um bom ponto de partida. Mas isso que eu ensinei aqui é o suficiente para vocês entenderem em que pé vocês estão, o que vocês precisam saber ali do mínimo, mas acho que não é o suficiente para vocês melhorarem o existente de agora. Acho que vocês precisam se aprofundar mais para melhorar o que existe, né? E não só entender o que está sendo feito. Vocês têm que entender o que está sendo feito, mas ir além e melhorar o que foi feito. Então, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula muito robusta mesmo e acho que é a aula mais importante de todas, é a que vocês mais vão usar. Claro que para chegar aqui vocês precisam. Todas as outras foram importantes, mas essa daqui é a que vocês mais vão usar de fato. E como mensagem final, eu diria, eu peço para vocês, na verdade, nos próximos anos, né, que caso vá aparecendo mais alguma coisa, que os freios do Fórmula vão se desenvolvendo, vão ficando mais robustos, que vocês vão adicionando as coisas que vocês acharem necessário aqui. Não é porque alguém fez uma playlist em algum momento, que estabeleceu que essas eram as aulas importantes para o início, que isso é a verdade absoluta. Então, se vocês nos futuros anos forem sentindo falta de alguma coisa, vão adicionando aqui, não tem porquê não colocar mais umas 2 ou 3 ou 4 aulas no meio dessas que eu fiz aqui e vamos para cima. Vamos colocar o Fórmula no topo da Fórmula SAI Brasil e, quem sabe, ir para o mundo. Valeu!